E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? O Pai continua com saudade. O Pai está sempre com saudade. Por isso que o Pai precisa sempre que mandem notícias. Ok? Vamos para a reflexão de hoje. Vamos dar continuidade à primeira carta de Pedro. Já falamos sobre o capítulo 1, sobre o capítulo 2. Hoje nós tentaremos fazer uma abordagem dos capítulos restantes, capítulo 3, 4 e 5. Claro que não vai ser de uma maneira profunda, no tempo entre 5 a 10 minutos, 12 minutos, é insuficiente para que façamos uma abordagem muito profunda. E a ideia desses vídeos é apenas despertar a curiosidade, trazer aquilo que podemos chamar como o primeiro tempero. E com o tempo, vocês, filhos do Pai, possam sentir uma fome por esse tempero e que se desperte essa busca, essa fome de um alimento muito mais rico que ele possa oferecer, porque a palavra de Deus é um alimento profundo, que para a compreensão é preciso dedicação, é preciso entrega, muitas vezes é preciso renúncia, e é basicamente sobre isso que o apóstolo Pedro fala nos capítulos seguintes. Ele começa apresentando essa carta à igreja e a todos aqueles que, até os não-judeus, que estavam no exílio, já dispersos pela perseguição, muitos espalhados pela região ali da Ásia Menor. E ele tinha que trazer um alerta, ele tinha que trazer uma orientação, uma vez que a igreja estava sendo perseguida, sediada, e a tentativa era apresentar o amor às coisas do mundo como uma alternativa de alegria, de felicidade, o que traria confusão para o povo de Deus, para a igreja. E essa perseguição também estava trazendo dor e sofrimento e deixando a igreja fragilizada, né, por essa dor. O apóstolo Pedro, ele primeiro fala sobre a característica, no capítulo 2 ele fala sobre a característica daqueles que nasceram de novo. A gente já falou um pouco sobre isso. E uma vez que nascido de novo, tem que abrir mão, jogar fora, lança fora, livrar-se das coisas do passado. Hipocrisia, maledicência, enfim. No capítulo 3, ele já vem trazendo uma abordagem sobre o amor. Inicia falando sobre o amor entre o homem e uma mulher, aos casados, e ele traz ali a orientação, né, de como devia se comportar uma mulher, de como devia se comportar o homem, essa relação da submissão da mulher e do cuidado do homem para com a sua mulher. Isso certamente traria um posicionamento completamente oposto ao que se vivia na época pelo povo que ele mesmo chama de Babilônia, né? Sabemos pelo final da carta que se tratava de Roma, mas ele estava trazendo essa figuração da Babilônia como uma representação de um governo corrupto. Ele continua falando, né, ainda no capítulo 3, ele continua falando sobre o sofrimento daqueles que seguem a Cristo.
E ele vai, mais uma vez, ele vai apresentar, a ideia e a certeza de que assim como Cristo sofreu, se torna uma honra para os seus seguidores, da mesma forma sofrerem por amor ao Evangelho de Cristo. Não é um sofrimento pelo sofrimento, mas sim sofrer, mas mediante, sofrer justamente porque vive pelo Evangelho de Cristo. É preciso considerar o benefício. O capítulo 4, ele vem falando sobre o estilo de vida, a forma de viver e uma vida que se proponha, que se conduza de acordo com a vontade de Deus. Ele diz, olha, no versículo 1, capítulo 4, ele diz assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que o tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias. E ele lembra que essa vida de pecado no passado ficou no passado. A pregação desse evangelho é uma pregação de libertação. Ele diz que aqueles, ele ainda vai dizer aqui que aqueles que continuam vivendo na carne, esses serão julgados no tempo oportuno. Ele também convida, aqueles administradores fiéis que sejam bons administradores, que possa fazer parte do time que vai auxiliar os mais fracos na igreja. Volta a falar sobre a coparticipação do sofrimento de Cristo. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. É muito estranho, mas ele diz não estranho, É muito louco a gente entender que o chamado desse evangelho é conseguir encontrar a alegria mesmo diante do sofrimento. Alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Alegrem-se. É aqui que a gente é aqui que a gente entende que Deus nos dá a paz que excede todo o entendimento. Dentro da nossa razão, isso não faz sentido nenhum. Mas é uma paz que excede todo o entendimento. Capítulo 5, e aí a gente fecha essa primeira carta. O apóstolo Paulo vem trazendo os conselhos aos líderes, Mais uma vez ele fala aos líderes, diz assim, aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunho dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade.
não como dominadores do que lhes foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. E quando o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Peço igualmente aos jovens, estejam sujeitos aos que são mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. O apóstolo Pedro, ele viveu isso que ele está falando. Ele está ensinando algo que ele viveu. Porque ele precisou se humilhar. Ele precisou se humilhar diante de Jesus. E debaixo dessa humilhação, ele declarou que amava Jesus. E por 3 vezes ele declarou que amava Jesus, porque ele sabia, por 3 vezes ele havia negado Jesus. E nessa humilhação, nesse reconhecimento, o Senhor o exaltou. Ele foi, pela misericórdia de Deus e pela visão profética de Jesus, ele foi considerado pedra. E ele mesmo, por isso que ele fala que a rocha, pedra angular, era Cristo. E ele, associado a Cristo, ele se torna uma pedra viva e faz esse convite, que todos nós sejamos pedras vivas, para formar uma casa espiritual. Filhos do Pai, sejam pedras vivas, conectados com Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.